Doutora Autoridade é um programa pensado, bolado, né, assim, criado recentemente, mas com a ideia de que a gente acelere o nosso projeto de desenvolvimento pessoal para acelerar o projeto de desenvolvimento profissional, para que de fato a gente consiga alcançar resultados maiores, com mais qualidade de vida. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a autoimagem, tá? Não vou conseguir explorar, obviamente, todo esse tema aqui, mas deixa eu compartilhar minha tela. A Bia, maravilhosa, Beatriz Soares, que é a nossa psicóloga da aula de destrave de hoje, também já entrou. Bia, fica à vontade, tá bom? Eu vou iniciar aqui e aí depois a Bia dá sequência, tá? Bom, vamos lá. Vocês estão, vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Só de entender aqui como é que esse negócio diminui. Tem até ali embaixo, tá 130%, bota 100%. Então, mas eu queria, mas não. Eu queria ele em modo de apresentação, mas eu acho que ele não vai. Eu tinha na cabeça que a outra vez eu tinha feito tipo modo de apresentação e ele ia, mas tá bom, Do assim como lado, está. nesse quadrado, não é modo de apresentação, não? O último quadrado. Esse daqui não, esse é para centralizar, ó. Mas vamos lá, não tem problema. Depois eu consigo mandar isso em PDF para vocês também, tá? Beleza. É, o que que é a autoimagem? O que que tem a ver esse mecanismo executor, tá? A autoimagem, ela é a maneira como a gente se enxerga. Nossa, claro, só isso? Sim, só isso. Nem sempre como a gente é como a gente se vê, né? E essa é a grande diferença. Conseguir acessar quem a gente é de fato, nem mais, nem menos, é que faz os nossos resultados mudarem. Porque a autoimagem, ela é responsável pela nossa personalidade, para as situações onde a gente se coloca e também para o nosso comportamento. E a gente sabe que se a gente ajustar o comportamento, a gente ajusta os resultados. Então, da onde vem o nosso comportamento? Da maneira como a gente se entende, da maneira como a gente se olha. Isso não é autoconhecimento, tá, gente? É diferente. A autoimagem, ela é um retrato mental que você tem de si mesma. Ela não é o quanto você se conhece. Quanto mais você passa a se conhecer, mais fiel ao seu retrato real, autorretrato real, é a sua percepção. E por que que isso é distorcido, né? A gente já começa lá desde a primeira infância, sobretudo, a ter respostas pelas nossas ações, pelas nossas falas, pela nossa presença. E a gente começa a introjetar a percepção de resposta. Então, a autoimagem, ela também é completamente responsável por como você vê o mundo, por como você lida com, como você reage às coisas que acontecem com você. Ela é uma lente, tá? Que tem pra gente sobre nós e sobre o mundo que a gente está inserido, os ambientes que a gente está inserido. Então, quando a gente quer pensar em mudança, a gente tem que começar, sabe assim, literalmente na raiz, que é através da autoimagem. A autoimagem, ela é o que muda a nossa própria vida. O livro
da onde a gente tira os conceitos de autoimagem, ele fala que a autoimagem é a maneira de dar mais vida à sua vida. Quando você ajusta essa autoimagem, você consegue usar todo o nosso instinto vital. Todo mundo aqui está atrás de felicidade, de reconhecimento, de segurança, de alegrias, de sentimentos bons. E quando a gente consegue ajustar nossa autoimagem, o mundo parece que começa a devolver para a gente mais esse instinto vital que a gente tem. Então, quando a gente muda a nossa autoimagem, a gente muda a personalidade e a gente muda o nosso comportamento, como eu falei. A gente consegue, enfim, estabelecer as fronteiras da realização individual. Então, eu sou uma mulher, suponhamos, e tenho um desejo profundo de criar uma família feliz e harmônica e com sentimentos ali de segurança, de verdade, e eu não consigo criar isso. Por quê? Porque eu venho de crenças, eu venho de convicções, eu venho de uma autoimagem deturpada. Então, para eu chegar nessa minha realização individual, eu preciso alterar a maneira como eu me vejo. Mas só como eu me vejo fisicamente? Não. O meu modelo mental de mim mesma. Eu sou uma pessoa que merece viver isso que eu projeto para mim? Ou eu ainda tenho a crença de que isso não é para mim? Eu ainda me enxergo como uma pessoa não merecedora desse tipo de experiência. Então, a sua fronteira de realização individual muda quando a sua autoimagem muda. Mesmo que você deseje muito profundamente algo, se você não mudar a sua sensação de merecimento e o seu modelo mental sobre você, você não vai chegar naquele resultado. Então, quando você expande a sua autoimagem, você expande a sua área do possível. Sabe, coisas que a gente olha e fala assim, isso não é para mim. Nessa vida eu não vou ser contemplada com isso. Quando a gente ajusta a nossa autoimagem, a gente pode sonhar com isso e, de fato, realizar. Mas até agora parece tudo muito subjetivo, né? Até um pouco poético essa coisa de autoimagem. Só que ela não é. A gente sabe, e aqui a gente tem médicas, né? Terapeuta, psicóloga, a gente sabe que o que ajusta o nosso modus operandi, né? A gente não tem uma sensação de que tem um pilotinho automático interno, uma caixa preta, que parece que já vem tudo pronto e que a gente tem que reajustar. A gente já tem um modus operandi, a gente tem um modo rápido, de reação rápido. E isso, a autoimagem, ela é feita pelo nosso sistema nervoso central e periférico, né? Não só com o que a gente chama de mente, consciência e autoinconsciência, mas esse conjunto mente, sistema nervoso, né, que habita em nós. E a partir dele, é onde a gente ajusta o hardware, digamos assim, para a gente ter um mecanismo perseguidor de objetivos. Então, desde que o bebezinho está na barriga e ele é expulso, ele tem um mecanismo natural, neurológico, né, de perseguir objetivos. Inicialmente, os objetivos dele são mais basais, né? São instintivos, são mais primitivos, que é comer, manter a temperatura, sentir seguro e fazer cocô, xixi. E o escatológico, são coisas mais basais. Quando esse bebezinho ele vai se desenvolvendo e neurologicamente ele vai se desenvolvendo, ele começa a ter objetivos maiores. E aí ele começa até a testar os objetivos, né? Sabe aquela criancinha de 3 anos que já faz uma chantagem com você? Mas, nossa, já aprendeu o que é chantagem? Claro que não. É um mecanismo dele automático de perseguir os objetivos que ele tem. E aí, da onde entra o mecanismo executor? Quando você coloca nos seus objetivos positivos, você atinge um mecanismo executor de êxito. Quando você coloca nos seus objetivos negativos, mesmo que inconscientemente, você atinge um mecanismo de fracasso, tá? A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a autoimagem é um mecanismo de execução
ele é um mecanismo nosso automático para perseguir os nossos objetivos, tá? E ele funciona a partir de dados fornecidos para a gente, desde a nossa primeira infância, como a Adriana fala muito, desde as nossas percepções intrauterinas, né? Então, como é esse ambiente lá fora que me espera? Qual é esse tipo de amor que eu tenho das pessoas onde eu deveria me sentir segura inicialmente? A minha percepção enquanto criança desse ambiente à minha volta é um ambiente seguro? É um ambiente de instabilidade? É um ambiente de medo? É um ambiente sem afeto? Isso tudo são dados que vão ficar guardados ali na nossa mente. E eles usam muito o termo para tratar mecanismo executor, autoimagem, que é o que eles chamam de psicocibernética, que é como a gente pegasse um modus operandi das máquinas, né, da cibernética. Esse conceito é um conceito de 1962, tá, gente? Então, psicocibernética era o auge, né? Era o ápice da tecnologia e das máquinas. E a gente transpassasse isso para o nosso sistema nervoso central, e que de fato é, né? O homem, ele não é capaz de criar nada que não seja imagem e semelhança dele. Nem que, embora nós tenhamos, né, o poder de imaginação, isso tudo já está no nosso modus operandi, que muitas vezes a gente ainda, como até na parte de neurociência, como médicos, a gente ainda não sabe total o funcionamento. Então, ele usa muito esse conceito de psicocibernética. Então, quando a gente quiser pensar em autoimagem, em mecanismo executor, em acúmulo de dados, em reações, a gente pode fazer muito esse paralelo com as máquinas, com os computadores. Então, os dados que a gente vai percebendo, as repetições de padrão que a gente percebe, as maiores procuras, os maiores sentimentos, as maiores emoções, em termos de número, tá? Ou até de intensidade, elas vão ficando arquivadas ali no nosso inconsciente, desde dentro da barriga. E isso vai criar o nosso mecanismo executor, pelo que eu vou ser um bebê que eu vou perseguir. O que eu vou ser uma criança que eu vou perseguir? Qual é a minha maior perseguição enquanto adolescente, numa época de testes? Qual é a minha maior perseguição em como uma adulta, né? E a partir daí a gente teria o nosso mecanismo de êxito ou de fracasso. Então a gente tem a autoimagem, que organiza um mecanismo de execução, que ele é automático, ele é independente do nosso desejo ou não, e que a gente pode, aí entra o pulo do gato, aí entra a nossa parte mais ativa, e transformar esse mecanismo executor em um mecanismo de êxito ou um mecanismo de fracasso. Como? Quando eu conheço onde eu quero chegar, eu coloco o meu piloto automático num mecanismo de êxito. Quando eu não tenho um objetivo claro, ululante, específico, eu me coloco num mecanismo de fracasso. Por quê? É aquilo que eu falo muito do onde, né? Quando a gente tem um onde, o objetivo conhecido, imagina que foi lançado um torpedo, tá? Num ambiente de guerra, por exemplo. E aquele torpedo, aquele míssil, ele tem um objetivo conhecido. Então, toda vez que ele, pelas diferenças de temperatura, é, pela questão das correntes de vento, ele muda a rota dele, ele tem um GPS que reajusta a rota dele. Dificilmente a rota de um torpedo ela é totalmente linear, mas ela tem uma margem de erro que a gente que consegue se mensurar para que ela vá se desenhando ali, mesmo que não linearmente, né? E vá reajustando a rota para ele chegar onde ele quer. Então ele tem êxito quando ele lança esse torpedo, ele lança esse míssil. Quando eu não tenho aonde lançar, quando eu só solto esse míssil por aí, eu não consigo calcular uma margem de erro para fazer um reajuste de rota. Então, dificilmente esse torpedo, isso que eu mandei, que eu enviei, vai chegar no objetivo que eu quero. Então, eu construo aí um mecanismo de fracasso. Eu vou ter fracassado no meu planejamento, tá? Então, a gente não tem reajuste de rota quando a gente não tem objetivo.
E os nossos pensamentos, as nossas crenças, a interpretação, a maneira como a gente vê o mundo é que vai transformar os nossos objetivos. E aí é o mais legal. Qual a diferença do ser humano e da máquina? Pelo menos até a IA, né? Enquanto a IA também não conseguia imaginar tudo sozinha. É a nossa imaginação. Quando a gente imagina um objetivo muito claramente, a gente entra nesse mecanismo de êxito, tá? Então, a imaginação ela é a primeira chave para eu criar uma autoimagem e criar um objetivo que me leve a um mecanismo de êxito. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de ter uma imaginação que cria. A gente não consegue só imaginar coisas a partir do mundo real que a gente já viveu. O nosso cérebro pode imaginar coisas que ele nunca experienciou, que ele nunca viu, que ele nunca teve acesso àquele modelo. Então a gente tem que usar dessa nossa imaginação criadora para a gente ter um retrato do objetivo que a gente está buscando e colocar ali criar, então, que o nosso mecanismo executor seja um mecanismo de êxito através de um objetivo, muitas vezes, imaginado e não necessariamente real. E isso pode fazer toda a nossa diferença, tá? Porque quando a gente imagina com muitos elementos próximos à realidade, né, sendo muito vívido, o nosso cérebro ele não consegue distinguir, ele não grava, ele não faz diferença das emoções sentidas ou das experiências vividas no mundo da imaginação ou no mundo da realidade, tá? Então a gente se apropria dessa nossa possibilidade de imaginação para a gente criar um objetivo e criar modelos mentais para aquilo que a gente quer, mesmo que a gente nunca tenha vivido aqui, tá bom? Então, se você pode criar o que você imagina, e a partir do que você imagina, você cria um piloto automático que te leva a isso que você imaginou, o que eu vou imaginar para mim? Coisas fracassadas, coisas medianas, resultados pífios. Por que eu não posso imaginar e viver essa imaginação de verdade? Criar esse dado novo lá dentro do meu cérebro. Algo que seja extremamente bem sucedido. Dentro lógico, né, da minha visão de bem sucedido, tá bom? Outra maneira da gente mudar o nosso mecanismo executor para manter sempre um mecanismo executor de êxito, de sucesso, é a gente ter experiências positivas. Então, sabe aquela coisa, agora tá na moda, né? Mas eu acho que até uns 3 anos atrás parecia coisa de louco. Vai viver aquilo que você ainda não tem, sabe? Faz a visita, eu fiz isso, né? Faz a visita naquela cobertura de 8 milhões de frente para a praia que hoje talvez você imaginasse que assim, isso nunca pode ser meu. A partir do momento que seu cérebro se vê lá dentro, vive a experiência daquela vista, se imagina acordando naquela cama, isso, o que a gente fez? A gente expandiu a nossa área do possível. A gente colocou a experiência do mundo real com a nossa imaginação e a gente expandiu a nossa área do possível. Ó, a Dani está falando que já fez isso com o carro e saiu com o carro da loja. Então, a gente começa a ver que aquilo dá para a gente, sim. Que aqueles dados errados que a gente tinha, limitantes lá de trás, eles podem ser reprogramados. A gente pode restaurar os nossos dados. A gente apaga uns e a gente recoloca outros. E os dados são que vão alimentar as nossas crenças, né? Então, a experiência, gente, ela pode ser real ou imaginada, ou ela pode ser um misto dos dois. Quando eu vou visitar uma cobertura de 8 milhões, que hoje, para mim, é fora do meu escopo prático, eu tenho uma experiência real e imaginativa de que aquilo é meu, de que aquilo me pertence. Então, agora, quando eu penso assim, eu ainda vou comprar uma cobertura de frente para a praia de 8 milhões. Não é fora do plano das possibilidades. Quando eu falo isso para a minha mãe fala assim, completamente louca, lunática, essa é minha filha. Então, como que ela vai chegar nesse objetivo se ela acha que aquilo é totalmente fora do padrão, do mundo real? Ela não vai conquistar. Então, quando a gente vive essas experimentações reais ou imaginárias,
a gente aprende a atuar com êxito, experimentando o êxito. Uma coisa muito legal da gente perceber é que, assim, a gente acha que o que traz a excelência para a gente são as tentativas, né? E, na verdade, não são. Pensem aqui comigo. Vamos lá, um jogador de basquete que acerta, o Michael Jordan, por exemplo, que acerta é, 10 em 10 cestas à distância. Por que a gente vai ficando, por que ele foi ficando melhor à medida com que ele treinava mais? Olha como nosso cérebro é maravilhoso. Porque cada vez, quando ele começou a treinar, e ele jogava 100 cestas e ele acertava uma, depois ele, continuando a treinar, errando infinitamente mais do que acertando, ele começou a aumentar o número de acertos dele. Pensa comigo, se o nosso cérebro fizesse com mais facilidade aquilo que a gente mais faz, concorda comigo, se ele começou errando 99 e acertando uma, dali, a próxima vez a tendência é que ele errasse mais ainda do que acertasse? Não é isso que seria o óbvio? Se o nosso cérebro só reproduzisse mais aquilo que a gente tem mais experiência? Mas olha como o nosso potencial natural, automático de desenvolvimento. Ele acertou uma cesta na primeira centena dele. E na segunda ele já passou a acertar 3. Por quê? Porque a gente aprende, o nosso cérebro grava mais aquilo que a gente teve êxito. Porque a gente começa a criar um caminho neural para o êxito. E aí, por que a repetição? Porque quanto mais a gente repete, mais eu consigo estatisticamente acertar aquela via neurológica, aquelas sinapses de êxito. Até com que essa sinapse de êxito fique mais forte, mais fortalecida do que a sinapse de acerto. Mesmo que, em termos de número, eu tenha acertado mais o caminho do erro. Vocês entenderam o que eu falei? Entendem como é diferente a gente pensar que quanto mais êxito eu tiver, mais êxito eu terei, do que pensar que só eu vou ter êxito naquilo que eu faço repetidamente? Eu achei isso muito mágico, porque significa que aquilo que você já conquista é muito, mesmo que você tenha errado, você faz 20 vendas, você tenta vender para 10 pessoas algo, tá? E você vendeu para uma. A sua próxima dezena de tentativa, a tendência é que o seu cérebro queira ir para aquele caminho que te deu êxito. Então você começa a vender para 2, a vender para 3. E aí daqui a pouco você vai vender para 18 em 20. Esse vai ser o seu padrão. Esse vai ser o seu modus operandi, né? Então, experimentar o êxito. Nossa, eu não estou tendo êxito. Você vai repetir até que você tenha, para você começar a criar esse caminho que é mais forte. É como se o caminho do êxito ele tivesse um peso muito maior do que o caminho do fracasso. Aqui eu coloquei uma tela, eu vou finalizar para a Bia poder começar, tá? Gente, autoimagem e o ajuste desse mecanismo executor, ele pode ser muito mais profundo do que isso, né? A gente pode trabalhar isso em todos os aspectos da nossa vida, em todos, mais do que os 5 pilares, mas em situações muito pontuais da nossa vida, sobretudo quando a gente tem insegurança de algo. Mas a gente tem o conceito da autoimagem e de que a gente tem um mecanismo executor básico. Só que o operador da máquina, que somos nós conscientemente, a gente pode ajustar se a gente vai para um mecanismo de fracasso ou se a gente vai para um mecanismo de êxito, tá? Sabendo que quando a gente escolhe ir para o mecanismo de êxito, ele é um mecanismo muito mais forte, muito mais robusto, que se sustenta muito mais, que se sobrepõe ao meu mecanismo de fracasso. Então, quando a gente acessa isso daqui, a gente percebe que a pessoa que eu sou, ela pode ser alterada. Eu posso mudar a minha personalidade, né, a partir do meu comportamento e vice-versa. Então eu tenho
um conjunto de ações, de sentimentos, de comportamentos que eles vão ser sempre coerentes a essa autoimagem que eu criei de mim. E é secundária, é um mecanismo que dá origem e que é fortalecida, né? Ou seja, que se retroalimenta pelo mecanismo executor que eu escolhi. Então, se eu sempre me coloco em lugares onde eu me sinto humilhada, porque eu tenho essa autoimagem de humilhação, de pouco merecimento, eu vou sempre retroalimentar tanto a autoimagem quanto o mecanismo executor. Você entende como é um círculo vicioso? E a gente pode romper esse círculo vicioso a partir de quê? De experiências, de imaginação, a partir de experiências e imaginação de coisas positivas para gente, de êxito, de sucesso. Então, qual outra a importância da autoimagem? Se eu sou uma pessoa sem autoconfiança, eu vou trabalhar o quê? A minha autoimagem. Se eu sou uma pessoa sem autoconfiança nas vendas, eu vou trabalhar a minha autoimagem. Se eu sou uma pessoa sem autoconfiança nos relacionamentos, eu vou tratar a minha autoimagem, tá? Quando a gente subestima a nossa autoimagem, a gente começa a inibir aptidões que a gente tem. E a gente começa a frustrar determinados talentos. Então, se eu olho, por exemplo, para uma vida de mentora e eu acho que aquilo não é para mim, e eu começo a me reafirmar e a me colocar em ambientes onde as pessoas também não concordam com aquele estilo de vida, que as pessoas duvidem do meu potencial, que elas acham que aquilo também não é para mim, que eu estou viajando, que eu estou perdendo tempo, eu posso estar deixando de colocar um super talento em jogo, entendeu? E eu vou frustrar isso, algo que é meu, inerente. Por isso que a gente tem que ter um autoconhecimento suficiente para acessar a autoimagem que a gente tem de verdade. Nem é que a gente superestima e nem é que a gente subestima. Porque senão os talentos naturais, aquilo que é nosso, aquilo que é autoral, aquilo que nos dá propriedade de essência, de trazer a nossa autoridade, nunca vai aparecer. E aí a gente às vezes fica tentando perseguir caminhos que a gente considera êxito, mas que de fato não são os nossos, tá? Então, quando a gente frustra os nossos talentos, a gente vai viver uma vida de ansiedade, de medo, de autocondenação, de repressão dessa força de vida, que é onde a gente, que é quando, como eu comecei falando essa aula, tá? Então, é aquilo quando a gente ajusta a nossa autoimagem mais dentro desse mecanismo vital, desse mecanismo de êxito, desse instinto vital, a gente vai estar operando, tá bom? Vocês conheciam sobre autoimagem? Algumas aqui eu sei que sim, outras já me ouviram falar bastante, né? Podem abrir os microfones. Eu amo, né? Você sabe. A autoimagem para mim é a chave para abrir todas as portas. E foi a autoimagem que mudou todos os meus resultados. Parabéns, Tete. Eu amei a aula. Anotei vários insights aqui. Muito bom. Foi rapidinha, né? Mas pelo menos o conceito para vocês eu acho que é muito importante quando a gente trabalha qualquer linha, qualquer área de autodesenvolvimento, né? Seja focado na vida profissional ou pessoal, muito embora eu tenha muita convicção de que elas não são separadas, né? E, sobretudo, a profissional da pessoal, assim. A profissional depende muito de quem a gente é na vida pessoal, né? Da estrutura que a gente tem, daquilo que a gente constrói ali. Eu acho que é a base do nosso castelo. Mas a vida profissional é onde eu acho que a gente se retroalimenta positivamente, né? E tem, além de tudo, aquela necessidade vital do ser humano de utilidade. Então, por isso que eu acho que as duas andam sempre muito juntas e não tem como a gente pensar em se desenvolver bem profissionalmente se a gente não se desenvolver bem primeiro pessoalmente, né? Então, fica este conceito para vocês, tá bom? E agora vamos começar a nossa primeira aula convidada, a Beatriz Soares. Meninas, a Beatriz, eu tive o prazer de conhecê-la por uma aula. Eu não consegui assistir a aula em questão ao vivo, mas
Eu tive o prazer de assistir a aula gravada depois. Eu achei muito legal esse projeto que ela tem, Bia. Eu quero que você conte um pouquinho mais pra gente, tá? Que é o projeto do Destrave. Gente, quem nunca pensou assim, nossa, eu preciso destravar isso na minha vida? E repetindo, né? A gente sempre acha que a gente tem que destravar lá pertinho da linha de chegada, pertinho do objetivo, e não é. A gente tem que destravar o basal. A gente tem que destravar lá atrás, sabe? Assim, no hardware, né? No que está impresso ali, na programação primária. Então, quando eu conheci essa metodologia da Bia do Destrave para a gente chegar nos nossos resultados, gente, é tudo a ver com autoimagem.